natureza não são deuses. Gálatas 4:8. Júnior, toda aquela carga de Coríntios 8:4. Monoteísmo que eu já falei, trindade no Antigo Testamento. Veja, o Espírito de Deus. O Espírito de Deus. O Antigo Testamento, a página aqui é 23. Ó. Embora a palavra trindade por si só suponha a existência de mais de uma divindade, a forma em que essa doutrina tem sido ensinada desde que foi criada exclui a possibilidade de qualquer forma de triteísmo ou de politeísmo, que é a principal base tanto do judaísmo como do cristianismo, que é a grande discussão. Eles olham para a palavra trindade e já querem nos acusar de serem adoradores de três deuses, por causa do tri que aparece aí, né? Então nós temos que fazer sempre a diferenciação de trindade para triteísmo. Trindade, três pessoas, um só Deus, uma só essência. Então quando ele quando você argumenta, você constrói esse argumento baseado na Bíblia, é onde você desfaz os equívocos. Você não permite que nenhum equívoco permaneça. Espírito de Deus, ó, no Antigo Testamento, o Antigo Testamento nos fornece fortes indícios da Trindade. Gênesis 1 e 2, que eu citei para vocês, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Semelhantemente, em 1 Samuel 10:6, lemos: o Espírito do Senhor se apossará de ti. Então ele está fundamentando aqui, ó, em relação à presença do Espírito, tá? Aí ele vai fundamentar também a presença do Messias prometido, Isaías 9:6. O texto de Isaías 9:6 é excelente, veja: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre seus ombros, e o seu nome será, o nome é o qualitativo dele, acerca de quem ele é: maravilhoso, conselheiro, Deus forte. Está falando sobre o menino, o Messias, ele é chamado de Deus no Antigo Testamento, como profeta. Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, por aí vai. Então, esses qualitativos não deixam dúvidas, não sobra dúvidas, né, de que é, na verdade, a deidade de Cristo, a deidade do Espírito, a deidade de Cristo, né, o Filho de Deus. Aí ele fala do anjo do Senhor. O anjo do Senhor é uma manifestação exclusiva do Antigo Testamento, tá, ok? Você não terá a manifestação do anjo do Senhor para o Novo Testamento. Por quê? Porque tem se entendido a partir da leitura, a partir da análise das manifestações, de que o anjo do Senhor é uma manifestação de Cristo pré-encarnado. Então Jesus Cristo, ele é Deus, ele é eterno, tá certo? Como João descreve em capítulo 1, versículo 1 do Evangelho, tá certo? Que ele é o Logos, né? Que ele é o Verbo que estava com Deus e é Deus, tá certo? Estava no princípio com Deus. Então, a partir daí você tem a ideia muito clara da eternidade de Cristo. Ok, Cristo é eterno, Cristo sempre esteve presente, Pai, Filho e Espírito Santo. Para o Antigo Testamento, quando Cristo aparece, o primeiro momento, e aí, interessante, né? O primeiro momento que Cristo aparece no Antigo Testamento vai ser revelado lá em João, no Novo Testamento. Quando João nos diz: tudo que foi feito por ele, sem ele nada foi feito se fez. Então todo o processo criador foi Cristo. O Apocalipse também não fala que antes de existir o mundo, o Cordeiro já foi morto? Exatamente, o plano de Deus, o projeto de Deus desde a eternidade. Então você tem Cristo, já participou de todo o ato criador. E aí depois, no pecado, né, quando Deus faz aquela promessa: do ventre da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Você tem, novamente, Cristo profetizado agora. E aí as manifestações do anjo do Senhor. É interessante que quando o anjo do Senhor se manifesta, ele tem um comportamento diferente de todos os outros anjos. Os outros anjos, por exemplo, quando o anjo vem a Daniel cai prostrado, o anjo vai e o levanta, tá? Ou qualquer outro anjo que se manifeste e o personagem tentar adorá-lo, ele rejeita. Aí João no Novo Testamento também acaba cometendo essa gafe, né? Ele vai se prostrar e o anjo: não, sou teu conservo, né? Então o ser humano tem é uma fraqueza do ser humano, né? A manifestação de um ser angelical, celestial, e isso move ele a um processo de adoração. Então o anjo, um ser angelical, que é um ser criado, nós somos criados seres materiais. Um anjo é um ser criado espiritual, ele está no ambiente espiritual, tá certo? Mas ele é um ser criado, ele é um corpo limitado, tá certo? Ele não é Deus. Toda vez que um anjo se manifesta, ele não recebe adoração, ok? E o anjo do Senhor, quando se manifesta, tranquilamente ele recebe adoração. Você vê Manoá, pai de Sansão, o anjo se manifestou, profetizou acerca de Sansão.
Manoá ofereceu um sacrifício. E o anjo, ele, acima da fumaça do sacrifício, ele recebia. Manoá interrogou: qual é o teu nome? Ele falou alguma coisa como: por que perguntas meu nome, sendo que meu nome é maravilhoso? Ele dá esse indício que será uma ponte para o que Isaías vai construir lá no futuro. O nome dele é chamado maravilhoso, exatamente. Já foi uma dica, já foi uma brecha dada ali para vislumbrar, né, no anjo do Senhor e na profecia de Isaías, né, o filho que nascerá, o Messias. E aí, quando você tem final de Malaquias, entrada no Novo Testamento, nascimento de Cristo, o anjo do Senhor fica relegado para o Antigo Testamento. Porque ali era a manifestação de Cristo pré-encarnado interagindo com os homens, manifestando-se como anjo do Senhor. No Novo Testamento, Cristo. Aí você não tem mais manifestação do anjo do Senhor. Você falando isso, não dá a entender que no Novo Testamento, quando Jesus disse que ia mandar um Consolador, ele preferiu mandar o Espírito Santo que um anjo, para não correr do povo adorar o anjo no Novo Testamento? Também, porque o anjo aparecia para você, o Espírito Santo não aparece, você sente ele. Exatamente, quando no caso, primeiro que um anjo não chegar de frente a você e começar a saber se ele adorava. Sim. Só um mês quis adorar o anjo. Pois é, foi inclinado à adoração e adorar um ser criado. Aí você não, vou mandar o Consolador oculto. Verdade. Você vai sentir, você não vai ver. Aí você tem a situação, por exemplo, Moisés, quando estava saindo do Egito para peregrinar pelo deserto e entrar em Canaã, Deus ofereceu um anjo. Moisés disse: não, se a tua presença não for, eu não irei, não subirei daqui. Para atravessar Israel, sair do Egito e entrar em Canaã. Tá certo? Agora imagina para atravessar com a igreja todo o caminho que a gente tem atravessado de mais de 2000 anos. Um anjo não dá conta. Então você tem essa questão, né? Você tem essa questão de a gente se inclinar para adorar, né? E tem a questão de nenhum anjo conseguir dar conta de um papel desse. Somente o Espírito Santo de Deus, né, pode fazer isso. Eles demoraram um tempão batalhando para entregar a bênção de Daniel. Imagina que esse povo todo perturbando eles. Os demônios travaram o caminho, pois é. Os demônios travaram o caminho. Foi. E a passagem lá que fala: os anjos do Senhor acampam ao redor, que os teme e os livra. Muito bem. Talvez não seja um anjo para dar conta de tanta gente. Sim. Dois anjos, enfim, a gente tem mais, outros tem menos. Em angelologia, a gente discutiu bastante sobre isso aí. Geralmente, é onde entra, a gente tem que se ater ao texto sagrado. A Bíblia não fala de anjo da guarda, tá? Não fala, como a tradição da Igreja Católica tem que cada um tem um anjo, tá? Então isso é tradição, isso não é Bíblia, tá? Agora, pela lógica, como os anjos do Senhor se acampam ao redor do que os teme, Deus tem anjos acampados ao nosso redor. Agora, se aquele anjo ele vai passar a sua vida todinha com você, é outra coisa. Então, e ele não interfere, então, porque tipo, de acordo com o anjo da guarda, ele te protege, ele te guia. Mas a igreja aí você começa a estabelecer uma relação com o anjo. Tanto que você tem um dia para celebrar o anjo. Pronto, aí vira paganismo. Facinho vira paganismo. Mas na igreja, quando a igreja católica, pelo pouco que eu sei, ela se refere ao anjo da guarda, é como se fosse uma espécie de alma. Alguma coisa que você nascesse com aquilo, aquele seu se mostra com aquilo, alguma coisa tua. Como se fosse um outro seu espiritual, né? Como se é verdade. fosse uma espécie de segunda alma. Verdade. Isso aí já é um misticismo que eles adotaram, viu? Isso aí já é interferência pagã, velho. Não é nem como porque fala do teu anjo da guarda, sim, se fosse teu mesmo, segunda alma. Por isso que não dá para apoiar essa doutrina. Por quê? Porque isso aí é paganismo. A Bíblia nunca falou disso. A Bíblia nunca falou que existe um avatar seu espiritual. O que existe você é um ser tricotômico, corpo, alma e espírito. Então estão em você, é constituinte do seu ser. O corpo é alma e espírito. O anjo é um ser criado por Deus, destacado para o seu serviço. Como o anjo disse para João: não faças isso, porque sou teu conservo. Ou seja, conservo eu sirvo junto com você a Deus. E aí por isso que ninguém pode dar ordem em anjo, ninguém pode pedir para anjo, ninguém pode orar para anjo, porque o anjo não vai atender seu pedido. Porque eles pedem para os anjos. O anjo, exatamente, ele atende a ordem de Deus. Então você pede para Deus e Deus é que decide o que vai fazer. Se vai mandar um anjo, se vai mandar um arcanjo. Tem igreja neopentecostal que tinha curso de troca de anjo, porque o anjo estava muito fraco.
Você não consegue um emprego, o seu carro está te acabando, seu pneu está furado, seu anjo está muito pego. Vamos trocar de anjo. Olha que E loucura. essa visão que o pessoal diz que vê anjo na igreja, que vê anjo aqui? Eu não duvido não, eu não duvido. Eu acho que, mas muitas delas, anjo em cima de carro de som, anjo mandando bananeira. Eles têm mal o que fazer, né? Eles têm mal o que fazer. Quem dá ordem aos anjos é o Senhor, né? É o Senhor que dá ordem aos anjos, né? Não somos nós. Eu vou falar uma coisa aqui, ó. Sim. Porque quando eu estou orando, né, eu falo que é o Senhor que dá ordem. Quando eu dou uma batalha espiritual. Então, pois é. Quando eu falo assim, eu dou a ordem aos anjos, ela passa esse negócio lá. Exatamente. Aí Deus é que destaca anjos para combater O por próprio você. Jesus disse, né? Se eu clamar com o meu pai, ele vai mandar uma legião de anjos. Muito bom. Aí o que acontece? Então, Como o ele é, filho fará isso. como ele é Deus, né? É. Se ele falou, rapaz, você está tentando me defender, se eu quiser, eu clamo meu pai e ele manda tantas legiões, 12 legiões, uma coisa assim, de anjos para me defender. Dá mais de 80 mil anjos num destacamento só. Então, Um anjo matou 850 mil soldados da Síria. Um anjo. Tá? Então só para você ter uma ideia. só para concluir esse negócio dos anjos aí, o anjo no Antigo Testamento era usado mais para juízo, né? Era usado para juízo, tá certo? Porque no Novo Testamento você não vê falar de anjo. É verdade. Mas no Novo Testamento, que era para ir lá, o anjo da morte, Verdade, o verdade. anjo vai passar a espada, sabe? Tudo era juízo. As dispensações mudam a maneira como Agora, interage com as quando era coisas. a correção, aí já usava os profetas. Verdade. Tem essa diferença no Tem essa Antigo. diferença mesmo. É. No Novo Testamento você não tem a Não tem. presença tanto de atuação de anjos. Aí você vai ter uma grande fala acerca de anjos em Apocalipse. Porque aí João está vendo Que a vai luz ser celestial. o fim. Exatamente. Que aí os anjos vão intervir. É verdade. Alguém mais quer falar? Quer falar? Não? Aí ainda que deu um anjo pra ela. Quer um anjo? Vai só pedir para Deus. Pedir Mas aqui é um anjo carnal ou um anjo Anjo espiritual? forte. Ela ficou enciumada porque eu falei que tinha uma legião de anjos. Ela quer dividir os anjos agora. Ela quer Exatamente. minimizar meus anjos. É disputar anjo agora. É isso. Vê. A Trindade no Novo Testamento, as evidências, ó. Deus Pai, tá certo? Vai falar aqui, ó. Em primeiro lugar, deve ficar claro que o termo Pai não significa superioridade, mas funcionalidade. Então, isso aqui é o que a gente vem falando. Quando a gente fala Pai, Filho e Espírito, algumas pessoas podem entender mal, principalmente quem não está estudando a matéria, pensar que Pai é maior, Filho é um pouquinho menor e o Espírito Santo é o menor deles, porque é o terceiro. É uma escala hierárquica. Exatamente. E isso é uma visão completamente humana e distorcida. Então, ele fala que é funcionalidade. Então, o Pai tem algumas funções que não são do Filho. O Filho tem algumas funções que não são do Pai nem do Espírito. O Espírito tem funções específicas que não são de nenhum dos dois. Inclusive, Agostinho é muito interessante quando ele traz uma definição. Ele fala: o Pai só é Pai porque existe o Filho. Porque sem o Filho você não é pai. Então você vê interessante essa questão da funcionalidade. O Filho, por ele existir, por ele ser o Filho, você tem a pessoa do Pai. E aí o Pai e o Filho, o Espírito que procede dos dois. Então você tem a questão de funcionalidade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E interessante no final, ele passa a Trindade junta. Veja como somente a doutrina da Trindade explica isso aí. Se você não entender a Trindade, esquece, você não vai entender a Bíblia. Por quê? Existem algumas características que só fecham se você entender a Trindade. Por exemplo, no batismo do Senhor Jesus, Jesus encarnado, tá certo? Como homem, vai até João Batista. João Batista fala: eu que caí batizado por ti, tu vês a mim. Jesus diz para ele, né? Vamos batizar para cumprir toda a justiça. Então não era para perder o pecado, era para cumprir todo o plano. Ok, ele entra, logo sai da água. Quando ele sai da água, a voz brada do céu. Jesus está na terra, sai da água. A voz brada do céu: este é o meu filho amado. Obviamente é o Pai. O Pai está bradando do céu: este é o meu filho amado, em quem tenho prazer, né? E aí, simultâneo a isso, você tem um Espírito descendo em forma de pomba. Então as pessoas olham e veem aquela pomba branca descendo sobre Cristo. E aí, outra coisa em relação ao Espírito, e aí onde entra a coisa específica do Espírito Santo. Veja, o pneuma hagios, né? O Espírito Santo de Deus. Alguns atacam o Espírito Santo de Deus dizendo que ele não é uma pessoa, e sim uma força ativa, o que é completamente antibíblico, tá certo?
O Espírito, ele é tipificado por fogo, e viram línguas repartidas como que de fogo sobre cada um deles. É uma tipificação. O Espírito é tipificado como águas. O Espírito é tipificado como óleo, né? A unção que está sobre nós é o Espírito Santo de Deus. Por isso que não precisa mais sair derramando óleo na cabeça dos outros, porque nós temos o Espírito Santo de Deus, tá certo? Que é uma unção muito superior à de qualquer profeta. Nós temos uma unção mais superior do que dos profetas, que tinham lá o Espírito dado por medida. Nós temos o Espírito em abundância, tá certo? Mas é errado? Se Ou, é tipo, ou é só dispensação. teatral, digamos? Porque eu já vi algumas igrejas que quando vão... Ah, sim, derramar óleo, vão, né? que quando vão liberar os seus missionários, eles fazem oração, aí derramam óleo, mas tipo... Aquilo produz um equívoco. Não é bom, Ah, não é bom, porque você tem que favorecer sempre a perspectiva bíblica. Então, da perspectiva bíblica, o Espírito é a unção. Você impôs a mão e orou, o Espírito foi dado, está ungido, meu irmão. A unção se aplica no Novo Testamento só lá em Tiago. A unção sobre os enfermos, chama os presbíteros que ungirão, e a oração, né, curará o enfermo. Ele diz nem que é o óleo, diz que é a oração. Então, o óleo ficou bem diminuída, o óleo físico, porque agora nós temos o Espírito, que é a representação do óleo. Então, são tipificações do Espírito. O Espírito não é uma pomba, o Espírito não é óleo, o Espírito não é fogo, o Espírito não é vento, o Espírito não é água. Isso são manifestações, representado por isso. representações. Quando se faz necessário, ele toma, digamos, essas formas. Toma essas formas, exatamente, ele é representado por elas. Compreendendo da pregação. Exatamente, pois é. Verdade, exatamente. Aí você tem essas tipificações aí que demonstram, né, a presença do Espírito. Então, ó, no batismo de Jesus, no ensino de Jesus, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador. Eu, Jesus, rogarei ao Pai, tá certo? E Ele vos dará o quê? Outro Consolador. Veja que outro Consolador é outro da mesma substância, semelhante a mim, tá certo? Então eu tenho essas características, né? E o outro Consolador tem também essas características e será um substituto, né, suficiente, tá? Na fórmula do batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Na bênção apostólica, né, o amor de Deus, a graça de Cristo e a consolação do Espírito seja sobre vós. Então a Trindade está presente em todos estes textos. O ser humano não tem as características da Trindade, corpo, alma e espírito. Agostinho o animal já usou. não tem. Pois é, o animal é só Só corpo e alma. espírito ou alma? A alma só, porque a alma é a série de Vivente, sentimentos. alma vivente. Exatamente. Agora o ser humano já tem os três. Tem os três que tem a racionalidade, o espírito, exatamente. Só o homem, imagem e semelhança de Deus. Eles não vão pro céu. E Agostinho, essa pergunta. A minha esposa fica brava. Mas bichinhos, Os animais. os Eu animais, acho o bom que tem. eles fazem parte desse sistema do mundo, né? Então eles estão integrados à natureza. Uma vez que a natureza for modificada, então você tem outra Então quando realidade. a Terra foi transformada, depois dos acontecimentos de Eles Apocalipse, vão virar terra, eles vão virar terra. Não, eles vão voltar. Principalmente que você tem texto de Isaías, não se fará nenhum mal no monte do Senhor, o leão come pasto, Isso no né? milênio, isso no O áspide. milênio, Você Você está falando milênio isso aí. Então, esse é milênio. É milênio. Não, mas depois de tudo isso, quando a Terra foi transformada, não sei o quê. Então a gente viu Trindade, viu? Olha só, conclusão. Embora o Pai, o Filho e o Espírito sejam iguais em natureza e atributos, sempre se revelam na Bíblia da seguinte escala: o Pai é o primeiro, o Filho é o segundo e o Espírito é o terceiro. O Pai é do Filho, terceiro. O Filho é do Pai e o Espírito é do Pai e do Filho. O Pai envia o Filho e o Pai envia o Filho e o Espírito. E o Filho envia o Espírito. E o Pai e o Filho enviam o Espírito. Isso. O Pai opera através do Filho, e o Pai e o Filho operam através do Espírito. Esta ordem nunca aparece em forma invertida. Nunca se diz que o Filho envia o Pai, nem que opera por meio dele. E jamais se diz que o Espírito envia o Pai ou o Filho, ou que opera por meio deles. Na Trindade também não há reciprocidade de adoração. O Pai não adora o Filho, nem o Espírito. O Filho não adora o Pai, nem o Espírito. O Espírito não adora o Pai, nem o Filho. O Filho só aparece adorando o Pai no sentido humano, certo? Na sua encarnação, mas nem antes nem depois de sua humanização há qualquer relato de procedimento. Em síntese,
Se por um lado concluímos que a Bíblia inteira está permeada pela Trindade, por outro temos que admitir que na Terra não existe nenhum vocábulo humano que possa ser usado para explicá-la de forma inteligível e racional. Sei que a Trindade existe, porque a Bíblia atesta essa certeza. Mas por outro lado, sei também que o seu existir não é como eu penso, nem como têm dito os teólogos. Tentar explicá-la pelos expedientes da inteligência analítica é como tentar enxugar gelo, inútil. Para nós, a Trindade sempre será uma realidade divina envolta em muitos mistérios. E uma vez que ninguém pode explicá-la, de maneira que não permaneça nenhuma dúvida, devemos aceitá-la pelos expedientes da fé, pois a fé transpõe barreiras. Seus expedientes começam onde terminam os recursos da mente, a fé, né? A fé é uma extensão da inteligência humana. Então, a inteligência acabou aqui, você tem a fé pela frente aí para entrar e se relacionar no mundo divino. Sendo assim, o que nos resta é aceitá-la pela fé, amá-la com o coração e confessá-la com a boca e estar perplexo diante da grandiosidade divina, como eu acrescento, tá certo? E aqui fecha Trindade. Agora, o que eu quero